Pessoal, em termos de drenagem superficial, o ideal seria que o trecho, o nosso trecho, depois de construído, né, depois do projeto concluído, depois de construído, ele ficasse dessa forma. Sem sarjetas, ou dessa forma. Faz em grade elevado, então o próprio solo funciona como sarjeta, não tem necessidade nem de sarjeta, nem de meio-fio, nada, absolutamente nada. É agradável de viajar, da gente andar na rodovia quando ela está desse jeito, ela é uma viagem agradável. E não tem, né? Se você não tem o porquê de colocar o dispositivo, você não gasta com a implantação deles e nem com o serviço de conservação. Porque tendo sarjeta, eu tenho que fazer a limpeza e a caiação a 2 demãos, pelo menos uma vez por ano, no mínimo. A caiação, no mínimo, uma vez. Pode ser uma, pode ser 2. Agora, a limpeza do dispositivo de drenagem, porque como você faz roçada várias vezes, aí você vai ter que fazer a limpeza aí várias vezes. Então, é só vantagem quando você tem uma rodovia com esse aspecto aí, né? Ou com essa conformação, o grade um pouco elevado, aí elimina a necessidade tanto de sarjeta de corte quanto de sarjeta de aterro. Transposição de sarjeta. Isso é um dispositivo que ele é muito importante. Você está trafegando numa rodovia e você tem um sítio, né, ou tem um distrito, aí você tem que passar, tem a sarjeta, está projetada aí, tem a sarjeta ali, e você tem que transpor essa sarjeta para acessar a estradinha, né, a estrada de terra ali, você tem que transpor. Se você não fizer um dispositivo, que a gente chama de transposição de sarjeta, dependendo do local, você vai ter muita dificuldade para passar por ali. Fora que também, outro problema que pode acontecer não tendo transposição de sarjeta, é que caminhão, quando acessar ali, vai quebrar a sarjeta toda. Aí depois vem as chuvas, viram um angu de caroço isso. Então, o ideal, né, no caso, é ter um dispositivo que a gente chama de transposição de sarjeta. Antigamente a gente fazia muito desse jeito aí, né? Você colocava o tubo poroso de dreno e concretava em cima. Mas o projeto tipo é desse aí, uma laje, uma laje sobre a sarjeta. Só um detalhe, pessoal. Esse tipo de transposição de sarjeta com laje, ele não é o mais adequado em termos de segurança viária. Essa é uma rodovia vicinal, uma rodovia com baixo volume de tráfego, a velocidade baixa, a velocidade diretriz, a velocidade mais baixa. Aí vamos imaginar que você esteja andando devagar assim, né? Não esteja correndo muito, esteja andando aí a 80 km por hora e por um motivo qualquer você perde o controle da direção e bate nessa transposição de sarjeta. O que vocês acham que vai acontecer? Isso eu estou falando de uma velocidade relativamente baixa, 80 km por hora, que quase ninguém anda, né, com uma velocidade dessa aí na estrada. Então, esse dispositivo precisa de ter um dispositivo que eu consiga acessar a estradinha da minha fazenda, o distrito, né, que eu consiga sem nenhum grande transtorno. Bom, a transposição de sarjeta recomendada, aí a execução dela, aqui ela praticamente concluída, ela tem uma área capaz de receber a água da sarjeta e de forma que não venhamos a ter excesso de água na pista, né? Então, esse dispositivo, ele é um dispositivo padrão do DR de Minas. Quem desenvolveu foi um colega do DR chamado Betônio. E é muito interessante. Nesse caso, se você perder o controle do veículo e entrar na sarjeta, ela é suave a declividade, vai fazer com que essa suavidade vai fazer com que você tenha uma capacidade, ao entrar ali,
você tenha condições de controlar o veículo. Não quer dizer que você vai controlar o veículo, não é isso. Quer dizer que você vai ter condições de controlar o veículo. Tá? Porque dependendo do formato da sarjeta, aí é acidente gravíssimo. Por exemplo, esse aqui, ó, se você perder o controle do veículo e bater nessa laje a 80 km por hora, você vai se arrebentar. Não tem a menor dúvida. Nesse aqui, né, se você perder o controle do veículo e entrar aqui, a chance de você se acidentar é muito pequena. Vou dizer pequena, ou a chance de falar diferente, acho que é quase a mesma coisa. Mas a chance de você sair ileso é grande. Aí foi tirada a foto exatamente para mostrar como é que o carro acessaria lá o local, né? Uma estradinha lá local. Então nós vimos aí já sobre a valeta de proteção de corte, a valeta de proteção de aterro, a sarjeta de corte, a sarjeta de aterro. Agora nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a sarjeta de canteiro central. Vamos ver o que é isso. Pessoal, a sarjeta de canteiro central, ela coleta água da pista e do próprio canteiro. É isso. Aí nós temos uma sarjeta, nós temos um canteiro central com uma sarjeta de canteiro central que foi projetado e construído no ponto baixo do grade, a parte inferior da curva vertical côncava. O que acontece? Você tem o canteiro, né, recebendo água da pista, né? Trecho em tangente é uma pista que joga água para o canteiro. A pista velha, a pista nova, a superelevação é para o bordo, então não contribui. Dependendo, você tem curva, aí você tem toda a plataforma de um lado contribuindo para o canteiro. Então, o canteiro tem que ter, o canteiro já é uma sarjeta de canteiro central. Já é. E a gente tem que considerar isso como uma sarjeta de canteiro central. Só que, no ponto baixo, eu tenho que colocar, né, uma caixa coletora e um bueiro de grade para tirar essa água. A água não pode ficar acumulada, senão pode comprometer a vida útil do pavimento. Bom, foi colocado então um dispositivo de drenagem trapezoidal em concreto, ok? Por que ele foi colocado? Ele foi colocado porque nesse segmento, né, dentro da parte da curva vertical côncava, a tendência da declividade longitudinal é ir diminuindo até ficar próximo de zero. Ou seja, você tem uma declividade muito baixa nessa região da curva vertical côncava e você pode ter, no período chuvoso, encharcamento do pavimento e tendo a sua vida útil reduzida por isso, por causa desse acúmulo de água, desse encharcamento. E aí eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui fazer uma visita, né, uma visita técnica no Porto de Paranaguá, no Paraná, e eu vi isso, tirei a foto. E aí eu comecei a pensar por que eles fizeram isso no ponto baixo. Pelo seguinte, para não haver o menor risco de encharcamento aí do canteiro, transmitindo isso para o pavimento. Por que não tem a menor condição mais? Porque como concretou, né, como você fez essa sarjeta, chama de sarjeta de canteiro central, de forma trapezoidal, aí a água não fica parada mais, não fica encharcando. Né? Como o coeficiente de Manning é muito menor do que a da grama, a água escoa. Ela escoa e aí a caixa coletora lá vai tirar esse escoamento. A única coisa que está errado nessa foto é a defensa metálica. A defensa metálica, ela tem uma função de segurança, de proteção. Então, ela deveria ter a defensa metálica dos dois lados em toda a extensão da onde está essa sarjeta de canteiro central. Toda a extensão. E o pessoal lá no Paraná colocou a defensa somente na região ali de onde está a caixa coletora. Como se, dizendo em outras palavras, olha,
Caso o veículo perca o controle, o único local que pode oferecer risco na integridade dele é no canteiro. E não é bem assim. É no canteiro, na caixa coletora. E é isso que eles fizeram, então, proteger em relação à caixa coletora, onde está o bueiro. Mas o restante ficou sem proteção, e isso está errado. Aqui é uma rodovia duplicada, com canteiro central e a sarjeta de concreto no canteiro central. Sarjeta de canteiro central, vocês não estão vendo nada em concreto. Olha só, esse canteiro central é uma sarjeta em grama. Eu tenho que considerar isso na hora de calcular. Por que não tem nada em concreto aí? Porque não tem necessidade, o solo é coesivo, não tem problema nenhum. A própria, da forma, pela dimensão, né, do canteiro, tem capacidade para conduzir a água que precipita até a próxima caixa coletora de bueiro de grade. Então não tem o que fazer. Isso aí tá. O ideal para a gente trafegar nas nossas rodovias, em pista dupla, é não ter o dispositivo de drenagem. O ideal é isso. Mas eu não vou tirar o dispositivo de drenagem, né? Aqui, por exemplo, né, ele causa insegurança se você não tiver a proteção. Se você tem que colocar o dispositivo de drenagem no canteiro central, você vai ter que, canteiro central relativamente estreito, você vai ter que colocar a barreira New Jersey, que é concreto, ou usar a defensa metálica. Mas o ideal é não ter nada disso. É você ter uma largura de canteiro central, que caso o veículo perca o motorista perca, né, não perca o controle, né, ele não vai lá na outra pista, o próprio canteiro segura ele. Então, o ideal é isso aí, não ter o dispositivo de drenagem. É o ideal, mas nem sempre é possível. Drenagem em locais de barreira de concreto. Barreira de concreto, também chamada de barreira New Jersey. Essas barreiras, ela têm funções. Uma das funções da barreira New Jersey é ser separador de pista. Então, você tem uma pista duplicada, por motivos que, por exemplo, né, um custo de desapropriação altíssimo, ou seja, o valor da terra nesse local, essa região, muito caro. Então, não vamos fazer com canteiro central. Vamos colocar uma barreira New Jersey. Porque se você não tem um canteiro central com uma largura que possa oferecer segurança para o usuário, ou seja, ele perde o controle do veículo e ele fica preso no canteiro, ele não vai até a outra pista. Se você não tem condição de fazer isso, é um canteiro estreito ou não tem canteiro, você tem que ter separador de pista. Você tem que ter uma barreira New Jersey ou defensa metálica. Bom, só que a barreira New Jersey, ela tem, fala assim, tem uns probleminhas, umas dificuldades em termos de drenagem com relação a ela. Aí nós estamos numa curva, então a água precipita na pista, vai ficar acumulada ali. Não tem drenagem, o dispositivo de drenagem ali não tem boca de lobo. O que eles fizeram ali naquele caso? Vocês estão vendo aquelas janelinhas. Essas janelinhas, as pessoas devem pensar assim, não, tem a janelinha ali, mas tem uma caixa coletora e um bueiro longitudinal aqui. Não, aqui não tem nada. Abriu a janela para a água não ficar acumulada desse lado, ela passa a janela e vai lá para o outro lado da pista. É um negócio estranho, né? É como se a gente pudesse virar e falar assim, não, olha, desse lado da rodovia, nessa pista aqui, eu não quero que ninguém se acidente, eu não quero ver ninguém machucado nem morrendo. Mas do outro lado da pista não tem problema. É mais ou menos isso, uma estupidez, uma coisa absurda. Você tirar a água de uma pista e jogar para outra pista, o que é que está querendo? É muito estranho. A barreira New Jersey, você pode colocar uma sarjeta.
Se você abriu a janela, você tem que coletar essa água, você não pode jogar essa água na pista lá de lá. Então aí tem que ter uma caixa coletora debaixo da barreira do IGS e uma rede, né? Uma rede pluvial aí, né? Para até conduzir até o local adequado. Então a rede correndo por debaixo da barreira até um determinado local que fosse viável, e aí você tira, faz um bueiro de grade e tira essas águas. Bom, o local de barreira no GES, ela não pode ter, em hipótese alguma, não pode, cadê o livro? Não pode ter um degrau maior do que 5 centímetros. Se tiver um degrau maior, o que vai acontecer? A barreira, ela tem um design para exercer determinada função. Por que ela foi desenhada desse jeito? Ela foi desenhada desse jeito, desse formato, por quê? O veículo, ao colidir na barreira, essa barreira, por causa do desenho dela, ela retorna o veículo para a pista. É isso. Só que, se você implantar uma sarjeta no pé da barreira do IGS, e esse desnível é maior do que 5 centímetros, você ao colidir na barreira, ela já não vai retornar o veículo para a pista. Você vai correr o risco de você bater na barreira, capotar e bater de frente com o carro lá na outra pista. É o que é mais provável que aconteça. Drenagem de barreira no IGS, você pode fazer de duas maneiras, né? Vou botar aqui. Ou você implanta uma boca de lobo com grelha, e aí você vai calcular para cada quantos metros você vai ter que ter uma boca de lobo com grelha, e jogando e encaminhando essa água para uma rede que vai ser implantada embaixo da barreira. Isso não pode fazer mais, que tem um degrau maior do que 5 centímetros. Tem esse dispositivo aí, né, que é uma ótima solução para drenagem de barreira, que é um canal de concreto com grelha, de tal forma que a água entre, ela não vai ficar acumulando na barreira. E tem também como solução de drenagem um monobloco concreto polímero. São as duas, são opções ótimas de drenagem para junto à barreira no gesso. Só que tem o seguinte, essa solução de barreira no gesso aqui de concreto, tampa de concreto, em rodovias não concessionadas eu não recomendo. Porque em rodovias não concessionadas, o usuário ele vai quebrar, ele rouba, aí o órgão não repõe, fica um buraco que vai colocar em risco a segurança do usuário da via. Mas a solução de concreto polímero, que é esse dispositivo, isso é uma solução excelente, mas é muito bom. Bom, o anel rodoviário de Belo Horizonte, né, na última contagem que nós fizemos, deu 165 mil veículos dia. É muito veículo. Então, qual que é a solução para a drenagem superficial do anel? Pessoal, o anel rodoviário, 165 mil veículos dia, você não pode brincar com isso. Na hora que você estiver projetando, você tem que pensar nos dispositivos da seguinte maneira. Olha, qual o melhor dispositivo que vai me dar, ou qual o dispositivo que vai me dar o menor tempo de construção? Quanto menor o tempo de construção, menos acidente com vítima fatal vai acontecer. Olha que coisa importante. Então, eu estou pensando lá nos dispositivos, qual dispositivo que eu vou usar que me dê o menor tempo de construção. Qual dispositivo que eu vou usar que, além de me dar um menor tempo de construção, ele também vai me levar, vai implicar no menor número de serviços de conservação. Como é que você faz limpeza numa via com esse volume de tráfego? É muito complicado. Então, né,
Qual a solução ideal para drenagem superficial no caso de uma via, né, rodovia, com um volume de tráfego intenso desse jeito? Seria dispositivo que necessita menor tempo para execução, facilidade de construção, menor número de intervenção de serviço de conservação e manutenção. Tem que atender isso tudo. Não seja susceptível a roubo ou vandalismo. Aí você pode virar, a pessoa pode virar e falar assim, não, Jabor, mas eles vão roubar lá o quê? Vão roubar a grelha de concreto para fazer o quê? Pessoal, é totalmente irracional, eu sei que é, mas isso é um fato. Isso é a coisa mais comum que tem. As pessoas no interior, aí, nas estradas do interior, roubarem alguma coisa da rodovia. E rouba por molecagem, isso que é triste. Molecagem pura e simples. Bom, esse dispositivo, ele tem a forma dele ali, vocês estão vendo que é tipo um V, né? Ele, na realidade, ele é autolimpante, e é isso. Ele, como são peças, né, moldadas, né, ao monobloco em concreto polímero, então a execução é muito rápida a execução. Você abre a vala, coloca isso concreta ou não na lateral, ou coloca outro material que seja, mas é muito rápida a execução e reduz muito o número de serviços de conservação e manutenção. Então aí está o produto que é da ACO. Aí é só para vocês sentirem, né, no caso, como é o anel rodoviário de Belo Horizonte, totalmente saturado, completamente, 165 mil veículos dia. Então, a solução ideal para drenagem superficial são, né, qual a solução? Dispositivo que necessita o menor tempo para execução, que tenha uma facilidade de construção, que me dê o menor número de intervenções de serviço de conservação e manutenção, não seja susceptível a roubo ou vandalismo. Bom, no caso daquela tampa de concreto, ela é susceptível a roubo ou vandalismo. E é impressionante, as pessoas roubam mesmo, não tem motivo para roubar, mas rouba, por molecagem que seja, não importa. Eu trabalhei 7 anos com conservação e eu vi muita coisa totalmente estúpida, um negócio totalmente sem lógica, de depredação, sem nenhuma explicação, mas é depreda por depredar, rouba por roubar, normalmente é assim. Então, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente tem que pensar nisso tudo. Todas as questões. No processo construtivo, do serviço de conservação e manutenção, a questão da falta de educação, né, das pessoas que acabam tendo maior propensão, principalmente próximo ao perímetro urbano, de roubo e de vandalismo, isso tudo tem que pensar. Vamos falar agora, então, né, de mais um dispositivo de drenagem, que é a saída d'água em corte. Nós já falamos sobre as valetas de corte a aterro, sobre as sarjetas, né, de corte a aterro. E agora vamos falar sobre a saída d'água em corte. Bom, a saída d'água, né, de corte, ela vai coletar a água, na realidade ela está dando continuidade, né, do escoamento da sarjeta de corte. Então, elas são coletoras das águas da sarjeta de corte, conduzidas para o local adequado. São utilizados quando é atingido o ponto crítico de sarjeta nos pontos de passagem de corte a aterro, né. O DR de Minas, ele tem, né, um projeto tipo, que é isso aí que está sendo mostrado no slide. Ele é bastante interessante, né, porque, na verdade, é um dispositivo, a gente paga com um dispositivo. E aí ele tem um direcionamento, deixa eu pegar aqui. Então, a sarjeta está vindo com esse escoamento aqui, entra no que a gente chama de saída d'água de corte. A saída d'água de corte, então, encaminha isso para um dispositivo retangular de concreto e isso vai ser encaminhado até o local adequado. Sendo feito dessa maneira, como eu estou comentando, né, reduziria muito, absurdamente mesmo, a quantidade de processos erosivos que nós temos nas nossas rodovias. Como eu já tinha dito anteriormente, grande parte
do passivo ambiental que nós temos está relacionado com o dispositivo não ser encaminhado ou o escoamento não ser liberado num local adequado. A saída da água de corte do DENIT é a própria sarjeta. Então, dá uma deflexão, você dá um ângulo da sarjeta e aí sim encaminha ela até o local adequado. Eu não acho isso a melhor solução, mas é o que consta lá do caderno de projeto tipo do DENIT. A saída d'água e aterro, também chamada de entrada d'água, no DENIT chama entrada d'água, EDA. Né? No DR é saída d'água, DR de Minas é saída d'água. As saídas d'água, também denominadas entrada d'água, são coletores de água da sarjeta de aterro, conduzindo-as para a descida d'água. Essa seria aí a função da saída d'água. Elas são utilizadas quando é atingido o comprimento crítico da sarjeta e nos pontos baixos das curvas verticais côncavos e junto às pontes. O que nós estamos falando de comprimento crítico? O que é o comprimento crítico? O comprimento crítico é o comprimento máximo que a sarjeta tem capacidade hidráulica sem haver o transbordamento, ou seja, sem ter água na pista e sem transbordar pela sarjeta, causando erosão na saia de aterro. Então, isso é o comprimento crítico, pode ser chamado de comprimento crítico. Então, novamente, né, a saída d'água de aterro são utilizadas quando é atingido o ponto crítico da sarjeta, ou comprimento crítico, e também nos pontos baixos. Nesses pontos baixos, ela está recebendo água, está captando água da pista, chega na parte de grade, né, ponto mais baixo do grade, vai ficar acumulando ali as duas, né, o encaminhamento das duas sarjetas, então tem que tirar. E eu retiro essa água através de uma saída d'água. A saída d'água de aterro do DR, nós temos a STA 01, que é para quando atinge o comprimento crítico, né, no caso. E temos, essa aí, uma foto de uma saída d'água, de uma STA 01. E ela é interessante porque aqui eu tenho uma sarjeta, é uma sarjeta de corte, mas a saída d'água é a saída d'água de aterro. Ela tem, a partir do dispositivo, tem um ângulo que já começa a encaminhar, nesse ângulo aqui, para encaminhar a água da sarjeta para que entre no dispositivo. Então ela entra, cai aqui no dispositivo, né, que é a saída d'água, e é encaminhada então para a descida d'água, que é a sequência da saída d'água. Então nós temos aqui, voltando, a SDA 01 e a SDA 02, que é no ponto baixo da curva vertical côncava. A SDA 02, no ponto baixo da curva vertical côncava. Ok? Aí é uma foto mostrando, né, uma SDA 02. As saídas d'água de aterro, ou entrada d'água, como é chamado no DENIT, ela tem, né, a EDA 01 e a EDA 02. Esse tipo de saída d'água, ou de entrada d'água, né, do DENIT, ela tem um inconveniente. No meu entendimento, já deveria ter sido retirado do caderno de projeto tipo há muito tempo. Porque eu posso dizer o seguinte, que seria o único dispositivo de drenagem que eu conheço que pode provocar processo erosivo na rodovia. Porque da forma como ele é feito, como ele é concebido, ele pode não ter a capacidade de receber toda a água precipitada na plataforma da rodovia. E aí você tem processo erosivo. Eu já vi locais aqui em Minas, mesmo fora de Minas, um processo erosivo bem acentuado, onde a causa é o dispositivo. Hoje, o DENIT, né, inseriu lá no caderno de projeto tipo dele, a EDA 03 e a EDA 04, por sugestões nossa, né, de algumas pessoas que trabalham com drenagem. E aí sim, então chama o EDA 03 é derivada desse dispositivo aqui, e a EDA 04 derivada desse dispositivo aqui. Aí sim, aí está resolvido. Implantando, eliminando a EDA 01 e a EDA 02, nós não vamos ter problema mais na nossa rodovia, devido à concepção do dispositivo.
Então, não deveria ter, nem no caderno dispositivo, não deveria ter, porque alguns projetistas continuam utilizando. Isso não é correto, não é adequado.